Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, e nos guarde. Estamos aqui direto na página do Centro Espírita Francisco de Assis e simultaneamente na página Sementeira Espírita para mais uma reflexão do nosso sábado, com a continuidade dos comentários embasados lá no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o nosso capítulo de hoje é o capítulo 30, intitulado O Mundo e o Mal. Que Jesus derrame sobre todos nós as suas bênçãos para que a nossa reflexão seja proveitosa e que possamos meditar sobre ela no nosso dia a dia para tentar colocá-la em nossa vivência. O capítulo e o versículo que Emmanuel escolheu para essa reflexão está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 15, onde Jesus diz o seguinte: Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então Jesus está fazendo uma oração e rogando a Deus Pai para pedindo que não tire os discípulos do mundo, mas que os livre do mal. Nós fomos ensinados, condicionados por séculos a pensar que recompensa e punições acontecem após a morte e são eternas. Isso porque por longos séculos, a religião dominou o mundo e nos obrigava a pensar dessa forma. A gente era prisioneiro de ideias ainda bastante fechadas. Não havia uma liberdade para ampliar o nosso leque de conhecimento. Então, a gente foi ensinado assim: tudo acontece após a morte, você será recompensado ou vai ser punido após a morte, e tudo isso é eterno. Então, com isso, nós ficamos muito apavorados com a ideia da morte, porque nós temos consciência de que nós cometemos muitas falhas. Nós não somos perfeitos. Nós cometemos muitos enganos, muitos desvios. E como a vida é curta, a existência corporal é curta, não dá tempo da gente alterar praticamente em nada as nossas escolhas. Com isso, nós começamos a fugir desse assunto, né? Não queremos falar sobre esse assunto. Vamos deixar como está para ver como é que fica. E esse era o nosso pensamento por longos séculos. Não buscamos um conhecimento mais ampliado sobre a morte, sobre a vida espiritual, sobre penas e recompensas. E até hoje, muitos companheiros não acreditam que nós podemos construir paz e amor onde nós nos encontramos. E não acreditam que nós podemos ser felizes já. Logicamente, nós não estamos falando de uma felicidade absoluta, mas uma felicidade relativa, de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, nós preferimos acreditar que felicidade e amor só pode ser vivenciado em planos diferentes da Terra. Isso é, após a morte do corpo físico. Outros imaginam um céu
de delícias materiais. A gente está muito apegado a essa visão da matéria, então o céu para nós seria um lugar de delícias materiais, de frutas abundantes, relvas, descansos eternos, né? Acreditando que somente o fato de nós frequentarmos uma organização religiosa já nos fazem merecedores de uma felicidade, da tal felicidade. Uma felicidade que a gente pensa, ou pensava, né? Alguns ainda continuam pensando, uma felicidade à base da ociosidade. Acreditando na base que a felicidade está embasada na ociosidade. Isso é, sou feliz a partir do momento que eu não vou fazer nada. Ficamos, como diz o Raul Seixas lá naquela música, o de tolo, que sentado no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Quantos de nós ainda não está se posicionando assim? Sentado confortavelmente, comodamente, esperando a morte chegar, sem nenhuma realização, sem nenhum trabalho, à base de uma ociosidade que acreditávamos ser o céu. Mas é o contrário. A ociosidade é o caos espiritual. Como diz o ditado, cabeça vazia, forja do demônio. Pode conversar com as pessoas que já se aposentaram. O aposentado, ele sabe o valor do trabalho, da atividade útil e o quanto o trabalho movimenta a sua vida, movimenta as energias para o bom funcionamento do corpo e da alma. Então, se nós aqui não aguentamos ficar muito tempo ocioso, como que a gente está esperando então um céu de ociosidade eterna? Você já imaginou ficar ocioso pela eternidade afora? Isso seria mais do que um tormento infernal, né? Ressalta Emmanuel nesse capítulo que muitos esperam morrer para ser feliz. E na realidade isso demonstra uma enfermidade do espírito. E com isso, com essa espera inútil, nós vamos nos deixando se levar pelo viver bem. Vamos viver bem agora porque tudo vai acabar. Então a gente não tem nenhum compromisso com a espiritualidade. Enquanto a espiritualidade nos aguarda não para o viver bem, né, mas para o bem viver, cumprindo os compromissos que nós mesmos assumimos diante de Deus, diante da vida e diante de nós. Muitos compromissos desses assumidos antes da nossa reencarnação. E com isso nós vamos perdendo a bendita oportunidade de começar a fazer alguma coisa. Começar agora e avançarmos em evolução. Então Jesus, sabendo de tudo isso, orando ao Pai pelos discípulos antes de ser preso. Essa oração foi antes de Jesus ser preso para depois ser julgado e crucificado. Ele rogou a Deus que não era para que Deus não tirasse os apóstolos, os discípulos do mundo, mas sim os livrasse do mal, né? Então, o mundo não é o mal. É isso que Jesus nos mostra. A gente sempre tem uma confusão, mas para que ficar aqui nesse mundo se está tudo de cabeça para baixo, né? Essa é uma visão aparente,
uma visão superficial da existência, porque se nós aprofundarmos no assunto, vamos ver que não tem nada de cabeça para baixo, né? Então, o mal não é o mundo. A terra sempre foi boa, maravilhosa, escola abençoada que Deus nos forneceu, né, para a nossa evolução. Olha a terra, nós temos solo para construir as nossas habitações, temos solos fecundos para plantar, temos água, temos vento, temos flores, temos mares, temos florestas, cascatas, temos o sol e a chuva, que traz a bênção da vida, e temos a lua para graciar as nossas noites. Tudo isso, esse conjunto de maravilhas do nosso planeta, faz o milagre da vida se repetir por milênios. Basta ver que o mesmo sol que nos abençoa agora, a mesma lua que ilumina as nossas noites, é que iluminou e abençoou as noites de Jesus na terra. Então, não há motivo, ou não havia e não há motivo para Jesus pedir ao Pai para nos tirar dessa terra abençoada. Não é ela que nos traz o mal. Mas então, de onde vem tanto mal que nós observamos por aqui? Diz Emmanuel, lá no livro Consolador, na questão 135, com muita sabedoria, que Deus determinou em sua lei universal que todos nós estamos destinados ao bem, ao amor, mas a lei divina perfeita nos dotou também de livre-arbítrio, de liberdade de escolhas. E nesta liberdade, orgulhosos que ainda somos, confiando mais em nós do que em Deus, nós nos fragilizamos. Nos tornamos frágeis, sem espiritualidade, e assim nós começamos a executar ações contrárias à lei divina. Para quê? Geralmente para conquistas materiais de soluções rápidas, de riquezas rápidas, de posses rápidas, com duração muito curta. Isso traz o quê? Desarmonia para nós, né, que começamos a executar essas ações, e para os outros. Eis o mal. Então, não foi Deus quem criou o mal. Deus criou o bem, o amor, a paz e a harmonia. Mas, na nossa liberdade, vamos escolhendo os desvios mais fácil. Então, a questão do mal, pessoal, é íntima. É questão de escolhas próprias, de falta de desenvolvimento espiritual. O mal, ele pertence a todos os espíritos que ainda não aprenderam a escolher o bem. Estejam onde eles estiverem. Por isso, não adianta Jesus pedisse assim, eu quero que tire todo mundo da terra, né? Por isso, não mudar de residência, mudar de morada, seja na terra ou em outro lugar do universo, como diz Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Mas isso não nos liberta do mal. Emmanuel também nesse capítulo diz que é como se a gente tivesse uma doença incurável. Se pega o camarada que está doente, uma doença grave, incurável, e muda ele de residência, ele pode ter até um certo alívio, mas a doença o acompanha.
Então não adianta mudarmos de morada física e nem de morada espiritual. Imaginemos que a gente estivesse numa região espiritual, escolhendo ainda ser contrário às leis divinas. Não adianta mudar a gente de região, porque nós vamos levar o mal que ainda não conseguimos eliminar por nossa própria escolha, vamos levar em nós para onde formos. Muitos de nós ainda esperamos mudanças externas para ficar livre do mal. É muito comum a gente ver nesses tempos de agora pessoas dizendo: ah, quando a terra for regenerada, ah, quando tirar os maldosos daqui, eu serei feliz, né? Como dizia Nietzsche, a gente pensa, o inferno é o outro, né? Ah, se tirar a minha sogra, o meu cunhado de perto de mim, eu serei feliz. Não é assim? Então, a gente quer a solução para o mal, para que o mal acabe, exterior. Esperamos mudança exterior para que o bem apareça. Mas não adianta, porque o negócio é de dentro para fora. Nós precisamos observar nós mesmos. Se nós não estamos contribuindo para que o mal coletivo permaneça entre nós. Não adianta a gente falar, tem que tirar esse pessoal maldoso da terra. Mas será que nós não estamos contribuindo para que o mal permaneça aqui? Para ter paz e viver bem, viver com amor, só depende de nós, pessoal. Ah, se Deus quiser, Deus quer. O bem e o amor. Porque nós somos luz ou sombra, de acordo com as nossas escolhas onde estivermos. Observe Jesus no mundo. Jesus desceu das esferas superiores para o nosso planeta, que, como eu disse, é maravilhoso, mas com espíritos ainda obscurecidos, pela ganância, pelo orgulho, pelo egoísmo, que fazem toda essa maravilha de terra ficar muitas vezes nublada e cinzenta. Mas em nenhum momento o mestre se sentiu no inferno, né? Pelas vibrações infelizes do habitante da terra. Muitas vezes ele ficou triste, mas em nenhum momento esteve conivente com o mal. Olhava para nós, é como se ia pensar, não é possível, esse pessoal é teimoso, não quer aprender, coitados, vão sofrer demais até chegar, né? Mas ele sempre se manteve no céu, porque o espírito puro, ele já não pode mais ser influenciado pela matéria. Por isso, no momento da crucificação, ele pediu perdão ao Pai pela nossa infantilidade em continuar escolhendo o mal. Porque ele sabe que o mal é um desvio temporário. É uma escolha que nós fizemos. E como toda escolha, a partir do momento a gente pode mudá-la. Agora, cansei de fazer o mal. Cansei de entrar por esses desvios. Agora eu quero fazer o bem. Por isso que o mal é temporário. Porque a partir do momento em que tomarmos firmeza em nosso espírito, em nós que somos espíritos, nós podemos eliminar esse mal. É uma escolha de momento, é uma má escolha que nos paralisa. Então, por isso que Jesus não pede ao Pai que nos tire do mundo. Para que nos tirar do mundo? Mas pede que Deus nos livre do mal. Para isso, nós precisamos despertar, amadurecer, porque Deus nos criou para o bem. Mas Ele espera que nós façamos a nossa parte.
Porque a nossa parte é a escolha certa. A nossa parte é cansar de bater a mão na ponta da faca, né? Porque o Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e bom, que não considera os filhos que teimam no mal perdidos para sempre. Então não tem punição. A punição é a própria consequência que o mal causa em nós. Então, quando Deus nos vê caindo, levanta, cai, ele não fala, isso aí está perdido, né? A minha criação falhou, ele está perdido para sempre. Nada disso. Deus não falha. Suas leis são perfeitas. Ele apenas nos vê vivendo largas experiências, né? Dolorosas, mas que um dia nós, cansados de viver nessas experiências dolorosas, retornaremos ao caminho do amor. Então, pessoal, vamos parar de esperar um mundo regenerado, né? E começar a construí-lo regenerando a nós mesmos, aproveitando a reencarnação que nós estamos. André Luiz, lá em Missionários da Luz, ele diz no capítulo 1 que receber um corpo físico como nós recebemos, para viver aqui na Terra essa existência, não é ganhar um barco para aventuras ao acaso, né? No deixe a vida me levar. Mas, diz André Luiz, significa responsabilidades assumidas no serviço de aprendizado. Nós precisamos aproveitar esse aprendizado para não repetir o ano. Elevação ou reparação que nós estamos fazendo precisa dos nossos esforços evolutivos ou redentores, né? Então vamos começar a construir agora. Não é para deixar para amanhã. Não é para deixar para o plano espiritual. Não é para deixar para a próxima reencarnação, né? Porque cada vez se complica mais, né? Vamos começar agora, que possamos eliminar o mal em nós mesmos. Como que a gente faz isso? Simples. Substitui cada pensamento negativo por um positivo. Cada atitude desequilibrada para uma atitude mais equilibrada, né? Assim, nós vamos nos movimentando no bem. O bem, quando a gente se movimenta nele, se exterioriza e contamina todos os que nos rodeiam. E se todos agirem assim, eliminando o negativo e optando pelo positivo, nós vamos construir um mundo material de paz e de harmonia com as bênçãos de Deus, porque assim nós escolhemos. E quando nós escolhemos o bem, Deus abençoa duplamente. Chega de esperar. Chega de ficar sentado no trono do apartamento esperando a morte chegar. Vamos começar a trabalhar a partir de agora. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nós possamos refletir sobre isso e que possamos começar agora. Até o próximo sábado, com mais uma reflexão. Gratidão a todos por estarem aqui. Muita paz, muita luz. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.